Mercocamp se classifica como um dos especialistas hoje de e-commerce no estado. Então a gente costuma trabalhar assim, 80% é o que a gente sabe fazer e 20% é aquilo que o cliente nos ensina. De quão importante era ele estar no Espírito Santo para se tornar mais competitivo. E olha só a cabeça do cara, estava parado no transporte. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Mercocamp. E hoje nós estamos aqui com uma equipe profissional aqui na área de comercial da Mercocamp. E temos uma convidada especial hoje, a Deisiane, aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui. A gente vai falar bastante da sua existência aí na área comercial, né? Do que você tem feito bastante. E também estamos aqui com o Renatinho, que é o nosso, vou dizer para vocês assim, é o cara que alegra nosso dia a dia aqui, e também é o nosso comercial, né? E o nosso diretor comercial aqui, o Rafael, que já esteve aqui com a gente aqui em outros podcasts, que vai ajudar a gente a tocar essa conversa aqui, tá? Então sejam todos bem-vindos e nunca esqueça aí de clicar lá no sininho e seguir a gente aí no @Mercocamp, tá bom? Então vamos lá. Então aqui é com a nossa convidada, a Deisiane, ela que tem uma experiência vasta aí na área de comércio, de comercial, né, do comércio de logística, e trabalhou aí, se eu não me engano, 23 anos na MMA, né, que foi Isso, a sua carreira mais longa, e hoje está na Brasil Web. perfeito. Conta pra gente um pouquinho da sua história aí, e se apresenta pra gente poder, o pessoal da América poder te conhecer. Bom, eu sou da área comercial, né, de transporte. Eu passei 23 anos e 11 meses na mesma casa, na MMA Cargas, e tive uma proposta para vir para a Brasil Web, que é uma transportadora com 33 filiais espalhadas, né? E a partir de janeiro, mais 2 estados sendo cobertos, e eu topei o desafio. Comercial gosta de desafio, né? Sim. E agora eu estou há 6 meses na Brasil Web, na parte comercial, que é o que eu gosto de fazer. Aí, e essa jogada aí de estar o dia inteiro cuidando de logística, de transporte, eh, seus parceiros, você considera hoje, está aqui com a gente hoje na Mercocamp, que você é uma parceira da Mercocamp também. Perfeito. E como é que você desenrola essa parceria com a gente aí? O que você tem, o que isso agrega no seu dia a dia? Comercial é relacionamento, né? Então, assim, a gente está visitando os clientes, então acontece muito da gente estar em algum outro estado e entende que aquele cliente poderia estar aqui no Espírito Santo. E às vezes o cliente vem até a gente e pergunta: Poxa, como é que funciona? Você tem algum operador para me indicar? E é claro que a gente indica aquele que a gente confia e que a gente conhece, né? Ninguém vai indicar para um cliente algo que não tem nenhum tipo de confiança. E a Merco se tornou um parceiro, eu digo meu, de jornada comercial, porque eu sempre indiquei os clientes que precisavam de uma operação logística confiável, eu sempre indiquei a Mercocamp. A gente fazia indicações, né? E uma coisa que eu sempre achei positiva aqui na Merco é que sempre foram muito rápidos no retorno para o cliente. Porque aquela burocratização da cotação, o cliente não tem tempo para isso. Né? Então, assim, toda vez que eu passei um cliente, o cliente sempre me deu um feedback positivo. Poxa, olha, muito obrigado, eu recebi uma cotação muito rápido, já estou negociando, até mesmo esse suporte fiscal que tem aqui na Merco, né? Que é uma coisa muito, é um diferencial, assim, muito bacana. O cliente ele quer saber. O cliente quer saber qual é o diferencial, o cliente quer saber qual é a vantagem de estar no Espírito Santo. Então, assim, todas as vezes que eu coloquei um cliente para ser para a Merco apresentar o mercado capixaba e os benefícios aqui foi um feedback super positivo. Eu Ô, Rafa, falo assim isso que aumenta a sua responsabilidade aqui, falar é, que não falo ela que indica a gente sempre, né? o nosso SLA comercial é muito curto, né? Assim, falo para atendimento ao cliente, até mesmo porque, né, puxar a sardinha com o Matheus, que a minha referência até de respostas é o Matheus. A gente tem vários grupos, né, no WhatsApp, e eu brinco que o Matheus é sempre o primeiro ali a responder. Aí ele tem outras atividades, tem uma série de compromissos. A Renatinho pode falar isso também, né? Mas o Matheus Verdade. sempre é o primeiro. Ele lê as reportagens que a gente manda. Então eu falo assim, meu SLA é muito curto e a gente segue esse exemplo, né?
o DNA da empresa, né, que é o Matheus, a figura do Matheus é importante para que a gente tenha esse encurtamento nas respostas aí. Além do que você falou, né, esse acompanhamento fiscal, né? Às vezes o cliente ele precisa dessa estrutura e a Mercocampo proporciona coisas que outros operadores não proporcionam, né? A gente tem uma Verdade. célula fiscal que cuida do benefício, entra no detalhamento para poder realmente extrair o máximo aí das oportunidades do Espírito Santo. E dão aula nisso, né? É, Porque eu não tinha a menor noção de como funcionavam esses bastidores aí da parte fiscal. E todas as vezes, né, que o cliente quis marcar esse bate-papo, alguns eu até participei junto com o cliente, e a gente sai daqui com uma aula, né, de coisas que a gente nem sabia, e isso é muito bacana. Mas assim, eu tenho certeza, Matheus, que isso é você dar autonomia para o seu time comercial. Porque quando um time comercial ele é rápido no gatilho, é porque ele tem autonomia. Isso vem da liderança, isso é bem sabe? descentralizado mesmo aqui na Claro, Mercocamp, né? É uma imagina, humanização também da empresa, né? Porque você está sentado, você consegue lidar com o próprio dono, você consegue lidar direto com o diretor numa proposta claro. comercial, isso é bem bacana. A humanização de uma empresa desse porte. Sim, Né? é o grande diferencial, Uhum. É, né? Esse e é o grande diferencial. Por quê? Porque hoje em dia você vê um monte de operador logístico popstar, né? Um Acontece monte bastante aqui isso. no É. estado, um monte de Mas operador vai falar popstar. assim que a gente está fazendo podcast aqui, eu acho que nenhum outro operador está fazendo, vamos me chamar de popstar agora, né? É, só que a gente está fazendo É o menino que vai podcast, né? aparecer. É. Interessante, né? O que não é popstar está fazendo podcast. Não é é legal isso? verdade. Ah, então. Ó, Ó, tá já vendo? viu? Ô, Deise, vou chamar você sempre aqui com a gente, né? Pô, Mas é você levanta a mão, o cara verdade. fala bem de mim aqui, aí tá falando com o Mas popstar. eu sou a super É? sincera, tá? É Eu sou a verdade. super sincera. E isso é bem verdade. Uma coisa que eu digo enquanto comercial: a velocidade na resposta é um fator fundamental para que a gente feche com o cliente. E até pegando um pouquinho o gancho, né? Essa minha rapidez aí, vou dizer assim, que vem, né? E eu passo isso realmente para a equipe. Eu trabalhei durante 10 anos em multinacional e sentia dificuldade, que era um prestador de serviço que não dá resposta. Né? Então, desde da área comercial, né? Desde da prospecção, a gente precisa estar bem atento ao tempo. Né? Claro, Eu, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um tempo maior. Hoje, com a parte de informática, aí, o O WhatsApp, WhatsApp, né? web, a gente tem que ser cada dia mais rápido. Né? Então, eu faço questão realmente de estar atento nas coisas, responder muito rápido sempre, para que a gente ganhe tempo, né? E ganhe o cliente também. Eu acho que é isso que o cliente está esperando da gente. claro. Então, é realmente uma cultura, né? Eu vou dizer que esse negócio de atender Exatamente. rápido, e às vezes até quando eu passo um WhatsApp e não me atende rápido, eu tô sendo meio chato, passo no direto, ligo, né? Porque a gente precisa realmente dessa rapidez, né? É. Então, é realmente uma coisa que eu implementei desde o início aqui na Microcamp e ó, eu ouvi de você isso, né, que é uma prestadora de serviço outsider, né, e assim, precisa do nosso apoio na área de logística, é muito legal ouvir que esse é um diferencial nosso, né? E além da estrutura, né, são 30 anos de batalha nessa mesma área, né, em trade e logística. Então, a gente aprende muito o que o cliente precisa realmente, né? Então, essa parte fiscal que você falou, hoje a gente tem um especialista aqui que é o Toy, fazendo menção a ele, que, cara, ele realmente se especializou nisso, né? Se debruçou mesmo. Professor, né? Né? Porque olha, que E nível, né? ele é um. Que nível. O E é Toy, legal, é legal. Então, assim, essas são as etapas que a gente vem cumprindo aqui dentro. E toda vez que aparece um negócio novo, a gente tenta atacar, com um podcast aqui, né? É um jeito de a gente estar comunicando para os nossos clientes, para os nossos amigos e até futuros clientes o que a gente faz, o que realmente a gente faz. Né? Porque uma coisa é falar que faz, a outra é ter exemplos que nem você está dando aqui para a gente, né? E o pessoal comercial aqui sendo elogiado, não é por nada, né? Porque realmente o serviço realmente funciona, né? verdade. Mas assim, eu sempre tive uma dificuldade, mais no passado, né? Que eu cuidava mais diretamente do comercial, hoje tem equipe, a gente tinha uma coisa assim que para trazer o empresário para o Espírito Santo não era fácil. Né? O Espírito Santo é um estadozinho pequenininho, quase ninguém conhece. Né? Quem muito conhece, eu acho que o Espírito Santo é o mineiro, né? Verdade. É, então, assim, é- é- foi desmistificando, né, tudo isso. Hoje o Espírito Santo é bem conhecido e tal. Quando você vai lá oferecer um serviço no Espírito Santo para o seu cliente em outro estado, qual que é o approach? O que ele quer ouvir? O que ele quer? O que mais encanta hoje o cliente que você está abordando? Por incrível que
pareça, muitos clientes de outro estado não têm a menor noção dos benefícios ainda que existem no Espírito Santo. Até os transportadores. Muitos transportadores optaram por não estarem no Espírito Santo porque não sabiam por que deveriam estar, né? Então, toda vez que eu chegava no cliente, gente, até no tempo, na previsão do tempo, você já viu no jornal? No jornal era assim, olha, em São Paulo, Pô, o Rio Espírito de Santo. Janeiro, chuva, pulava o Espírito Santo e ia para Bahia. Isso, É como se o Espírito Santo não existisse, exato. né? Mais ou menos isso. E não era diferente dessa parte quando a gente visitava clientes. E eu sempre falei, por que você não está no Espírito Santo? Ah, mas fazer o que no Espírito Santo? Só vai me encarecer o frete. Primeira coisa que o Ah, cliente sempre falou foi isso, só vai me encarecer o frete, vou ficar mais longe. Quem mais compra os meus produtos estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, o que eu vou fazer no Espírito Santo? Então, ele não tinha essa noção de quão importante era ele estar no Espírito Santo para se tornar mais competitivo. E olha só a cabeça do cara, estava parado no transporte, no custo de frete, no prazo de entrega que aumentaria aí 1, 2 dias, é. dependendo da Sempre foi região. problema, né? Mas quando o cara faz conta, a gente teve uma experiência dessa com um cliente, né? Até do Rio de Janeiro. Cara, numa empresa super tradicional, 70 anos de empresa, o cara não queria, nunca ouviu falar em Espírito Santo, para quê? A gente está aqui dentro e a gente não quer. Quando o cara fez conta e recebeu a aula do professor Toy aí, Sim. da Mercocamp, ele viu que ele estava deixando de se tornar rentável e competitivo. E aí vem a parte do transportador. Porque o transportador, trabalhando junto com o operador logístico, a gente consegue fazer com que ele tenha um preço de frete justo, que não vai impactar a conta básica. Quanto que ele vai ganhar mais com a Merco aqui, trazendo ele com esse Ele não pode benefício? perder o benefício em cima do. Não vai. Né? E não perde. A conta se paga e ainda sobra grana. É. Essa é a verdade. Então, Porque é claro que essa conta ela é feita, a gente sempre junta, né? Sim. Mostra, faz uma tabela e funciona. E fora Então, que a terceirização também, né, Deise? sim. Ela traz alguns ganhos, né? Tira essa responsabilidade dentro da casa dele, né? As responsabilidades e a eficiência ali, né? Então, cumprir os Sim. SLAs, o atendimento, aí ele acaba conhecendo um pouco mais da logística, tanto a logística de armazém, e aí passa a cereja do bolo, que é a logística de transportes aí. E aí ele, sabe o que acontece que eu vejo? Ele se concentra em fazer aquilo que ele precisa fazer, sabe o quê? pronto. Vender. Vender, Vender. vender. A preocupação do cliente quando ele vem para cá é só essa, é vender e fazer com que o produto dele alavanque. E o resto, o problema é, sabe de quem? É do meu operador, e meu operador vai É isso, E é fluir. né? engraçado que eles selecionam algumas regiões, né, para atender, ou vou levar só 10%, vou testar. Daqui a pouco Aí tá quando com você vê, tá sangue. com tudo É operando. verdade, E a gente tem que é adaptar, né, verdade. Matheus? Abrir Sim. espaço aí para atender os clientes. E é por isso. Quantos CDs vocês estão, gente? Porque eu lembro que a minha. 7 Olha CDs. só, 7 CDs. que cresce. Agora eu que vou fazer a pergunta, tá? Virou, Agora eu calma lá, vou virou o jogo. jogo. Se eu souber responder, Gente, qual é a sensação dessa virada de jogo que a Berco deu no decorrer desses últimos anos? De cara, se tornar essa referência. eu não vou deixar esses caras falar, porque eles vão falar porque o Matheus é visionário. Até tem a resposta deles, mas não é nada disso. É olhar o mercado, é ficar atento no que está acontecendo. A gente, não vou dizer que a gente teve uma sorte, a gente está preparado, por exemplo, na pandemia, para assumir um grande número a gente chama de B2C, né, que é a entrega de produto vendido direto para o consumidor. Então a gente estava muito preparado nessa época e foi onde aconteceu o grande boom aqui da Microcamp, né? Saímos de 11 mil metros para quase 60 mil metros hoje, né? E, mais uma vez, depois da pandemia, a coisa mudou um pouquinho mais ainda, que ainda vieram os atacados, né? E a gente está, mais uma vez, preparado para essa onda do atacado, e a gente hoje distribui tão bem o B2C quanto o B2B, né? Que a gente faz aqui. Então, assim, é disposição de trabalho, uma equipe boa, né? Preparada e, assim, eu posso falar, né? O Rafa tá aqui comigo. Todas as vezes que a gente passou por uma dificuldade, eu pro Rafa, vamos apostar ainda? Você aposta em mim? Você aposta na empresa? Cara, ele tá sempre apostando, né? O Renatinho tá aqui também. Então isso é muito importante. É ter uma equipe que tá sempre com você, né? Eu Bacana. costumo dizer, e eu acho legal dizer que a maioria dos meus funcionários aqui tem mais de 10 anos, pelo menos.
Meu primeiro funcionário de 30 anos está comigo até hoje. Então, assim, eu acho que essa é a grande diferença da Microcamp, né? A gente procura ter um quadro estático, de performance estático, e só coloca mesmo pessoas novas a partir do momento que vai crescendo. Replicar a cultura, né, Matheus? Acho que isso foi importante também na Mercocamp, né? Criou uma base importante, como o Matheus falou, de funcionários com carreira, né, dentro da Sim. empresa, que conseguiram replicar isso, né? E hoje a empresa já roda praticamente no automático ali, né? Então acho que isso tá uma logística bem madura, né? Importação, agora o transporte também, que é o bebê mais novo aí. Uhum. Mas acho que já está implementada a cultura da empresa. E a leveza de trabalhar aqui, a acessibilidade que tem de É, qualquer funcionário chegar até vocês no pico da isso é montanha ali, bacana entendeu? mesmo. Então, a Isso aí. acessibilidade aqui é muito legal e a leveza de trabalhar na empresa. Eu acho que isso também faz muita parte desse jogo, desse crescimento aí que a Mercocampo teve nesse tempo todo, que parte da culpa é do Matheus, embora ele não É, goste que é. fale, entendeu, desse. Mas eu não podia perder essa bola quicando. Mas Mas é eu isso aí. agradeço também, assim, né, a Desiane, logo no início da logística ali da Mercocamp, com um pouco mais de 10 anos, né, do boom daí de logística, ela que me introduziu ali, né, na logística junto com fala assim, me apresentaram, me apresentou as pessoas ali, né, tanto as outras transportadoras, os Sim. clientes. Teve até algumas situações inusitadas que aconteceu de derrubar um café no cliente, não sei se você recorda. Então acho que a gente já passou por muitas coisas, né, juntos, que foi muito É. bacana, assim, viagem, conhecer os clientes, visitar. Esse é outro assunto que é muito importante, né? E já que aqui a gente entrou, tem que falar das parcerias, né? É, As parcerias são muito importantes, né? Aqui no estado, até 10, 15 anos atrás, você vai lembrar, não tinha muito prestador de serviço nessa área, né? O estado cresceu muito na parte de logística nos últimos 10, mais forte mesmo nos últimos 5 anos, Verdade. né? Então, você mesmo que estava na MMA, que é basicamente aqui no Espírito Santo, né? Quantas concorrentes você tinha aqui, né? As grandes transportadoras de São Paulo, Rio, não estavam aqui, não operavam aqui, Não, né? Então era uma dificuldade, né? A partir do exato. momento que começaram a enxergar o Espírito Santo como um potencial, né? polo logístico e tal, elas começaram a vir para cá e ver que isso Sim. é importante, né? Então hoje você sente isso também, que a concorrência está muito maior aqui. Tá maior. A concorrência está bem maior. Não só o transportador começou a abrir filial aqui, né? Começaram a abrir várias filiais aqui, transportadoras que nunca tiveram filiais aqui agora tem. E outros operadores logísticos que disseram, olha, vamos para o Espírito Santo, que lá é a bola da vez, né? Eu já ouvi isso, Exato. Uhum. inclusive em outro estado. Então, assim, a concorrência ela aumentou, a mão de obra ficou sendo um ofensor, né? Porque hoje em dia qual é a dificuldade? A Arrumar dificuldade mão de obra. arrumar mão de Isso obra, mesmo, né? né? Então, assim, nós estamos tendo essa dificuldade, motorista, o ajudante, o conferente, essa dificuldade é de todo mundo. Agora, quem sai na frente? Quem sai na frente é quem já está com a raiz já mais profunda aqui no estado, que é o exemplo da Mercocampo, está aqui há 30 anos. Então, assim, é a vantagem. Mas muita gente chegando mesmo. Verdade. Chega fazendo cotação com todo mundo, né? Chegou um cliente, me ligou, não, então, o transporte está resolvido, vou fazer contigo, tá? Mas olha aqui, ó. E orçamentos, assim, de tudo quanto é valor, é só assim, gente, mas aonde é esse operador logístico? Você nem nunca ouvi ninguém falar, mas e é um operador, e clientes que reportando assim que fecharam com qualquer contabilidade, perderam benefício por conta de vacilos de contabilidade. Então, assim, veio muita gente para cá, por ser a bola da vez, mas veio muita gente Muito despreparada. aventureiro, né? E aí isso acaba prejudicando um pouco. Por isso que eu digo para os clientes, eu não boto meu nome naquilo que eu não confio. Zé, a gente brinca aqui dentro que um dos maiores ofícios aqui do meu área comercial é atacar os que estão aqui no estado. Desculpa meus concorrentes aí, mas olha, atendam bem, porque eu tenho uma equipe que está buscando quem está mal atendido, porque a gente sabe que isso acontece. Sim, A gente sabe que isso acontece. sim. E tem muito aventureiro realmente que vem para cá e eu quero que eles sejam bastante felizes, porque o lugar tem para todo mundo, mas trabalhem direito. Porque vocês estão. Quando o aventureiro vem para cá, eu costumo dizer que facilita a nossa vida. Porque ele já traz o cliente, eu só vou lá e pego. Entendeu? Né? Mas é verdade, Então é assim que a gente tem que tratar. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu adoro concorrência, porque a concorrência faz a gente trabalhar mais, com né? certeza. E trabalhar melhor.
né? Mas assim, realmente veio muita gente para cá, né? E Eu, acaba poluindo um pouquinho. até Sim, puxando um gancho que você falou, a gente, né, com o passar do tempo, a gente vê essa necessidade de acompanhamento, né? Essa parte contábil tem o contador do cliente, né? A gente tem os parceiros, mas tem uma equipe jurídica nossa que acompanha isso junto ao contador, para que a gente não perca os prazos, não perca o prazo, por exemplo, do Compete. Depois tem a transição do cliente para o CD, tem uma equipe que faz a integração de sistema. Então ele se envolve, ele acompanha essa equipe de setup, ela acompanha o amadurecimento do cliente no CD, 2, 3 meses, se integrou a nota, se a transportadora está coletando, se o Mercado Livre está coletando, o Shopee, e aí depois o cliente, para achatar essa curva de aprendizado e o cliente realmente ter um voo de cruzeiro aqui dentro da Mercocamp. Essa é uma coisa que a gente aprendeu, né, sim, durante esses 15 anos, assim, maciços de logística, né, Matheus? E a evolução do negócio, né? Tem setores novos criados aqui periodicamente que a gente vê Exato, necessidade, por exato, exemplo, do pessoal da informática, Do exato. IA, da né? integração, do IA. Então, são setores novos porque tem que acompanhar a evolução do sim. negócio mesmo. E essa parte não adianta. Eu falo para os clientes de fora do estado, não adianta, porque quem vai entender de benefício do Espírito Santo tem que ser a galera que tá aqui. É, Não, local, né, que a gente fala. Cola, não tem jeito. mesmo porque os outros estados brigam com a gente, né? É Eles sempre claro. falam mal do benefício aqui, todo mundo acha que é ilegal, Sim, que não funciona. E aí quando o cara vem para cá, eu costumo dizer que gosta do benefício, mas até puxando um pouquinho a sardinha pro outro lado, o cara que vem para cá conhecer, né, Renatinho? Aí conhece um estado lindo desse, come Não uma é? moqueca come a capixaba. moqueca. Em 40 Nossa. minutos sai da praia, chega nas montanhas. Aí não dá não, desenho. Aí o Aí, cara já quer aí morar aqui. começa a Não é? acontecer, sabe o quê? Começa a vir pessoas se mudando pra cá, já Isso. viu? Acontece, tem É cliente verdade. ficando Vários, aqui. vários clientes Tem vieram. cliente que quer escritório aqui dentro porque já não quer mais ir embora aqui, né? Traz Sim, a e nem família e tudo julgo, né? mais. Eu vim do Rio, Né? Eu já ia nem falar isso Tá julgo. vendo? agora. Também vim importar, Vieram só. eu vim também. Mas já me considero capixaba, entendeu? Porque a gente é assim, né? Carioca é espaçoso. Aí agora eu sou. Mas com esse sotaque seu aí, você não vai Legal. enganar muita gente, não. Eu só tô incomodado que o copo dele tá torto até agora, cara. Pelo amor de Deus. Tem que deixar ali, ó. Isso aí, bicho. Ah, eu... Ó. Não, ele fica assim, ó. Ele fica assim. Ele tá me incomodando desde Eu a tô hora te que chamando a começou. atenção aqui, você não tá prestando atenção lá, né? Vai brincar. Com certeza. Copo Lindo, chique, o né? copo é Só chique. Até caprichoso o aqui. copo aqui é personalizado. Olha isso, gente. Nossa. Peraí, deixa eu tomar essa água aqui. Mas tem uma outra história que eu gosto de contar, que eu tô aqui no Espírito Santo por conta de um Scampini também, que não é o Renatinho, Não que é o sou pai eu. dele. É Ah, verdade. Então essa é outra coisa que a gente tem aqui. A amizade aqui no Espírito Santo é um negócio muito legal. Você faz amizade até com um poste aqui. Você falar com ele 2 minutos, ele fica seu amigo, né? Porque, cara, as pessoas daqui são muito simpáticas, muito. Ó, minha esposa vem pra cá comigo às vezes e fala, poxa, como o pessoal aqui é simpático, ela vai numa loja fazer uma compra, ou vai no mercado, e o pessoal sempre atende muito bem. Diferente de São Paulo, né? Que São Paulo é aquela correria danada, o pessoal vem Mais com a sua cara, mecânico, né? é. né? Aham. Aqui realmente o pessoal é mais É. caloroso e tal. São mais É, acessíveis, até para sim, você fazer uma visita, até para o cliente aqui, ele te recebe, né? Sim. Não tem aquela formalidade de ter que agendar, ver um horário, um dia, não. O cliente aqui, você não, chega E lá, acho que as pessoas aqui falam exato. bem também, assim, do estado, assim, né? Todo sim, mundo fala bem, assim, você tá falando de comércio, mas acaba falando do Espírito Santo e as pessoas realmente elas E propagam olha isso, que né? aqui no Espírito Santo a gente tem uma mistura, né? Tá? Tem É. muito mineiro, muito baiano, muito carioca, né? Que tá vem pra estragando cá. por causa disso, tá vendo? Tá Não tá estragando. não, tá não. São Vai falar com os bem-vindos, carioca, são né? bem-vindos, são bem-vindos. Né? Bem-vindos. Bem-vindo. Bem-vindos, Entendo. bem-vindos. Aí tá falando de carioca, daqui a pouco a gente vai ter um mineiro aí no seu lugar. Aí vamos ver que eles vão falar de Minas também. Aí, ó, o Logo, mineirinho, logo. o Vai vir mineirinho. o É, mineirinho. Aí o mineirinho vem mais comportado, entendeu? Vem menos bagunceiro. daqui tu tá É. trazendo botija de gás, gato, tudo dando uma banca. Já traz tomate. Mas é Brincadeira. ah, Mas aqui aquela característica que o Matheus falou do Espírito Santo, também tem aquela brincadeira que a gente faz. Tem 3 pessoas aqui, né? Eu, você e alguém que a gente conhece. Por ser uma cidade muito menor do que São Paulo, do que os grandes polos, aqui fica muito mais fácil até eu lidar, até eu encontrar alguém, ou Sem dúvida. encontrar pessoas, ou saber a fonte que você usa para chegar no lugar. Então o Espírito Santo tem essa característica bacana também, verdade. por ser E acolhedora eu acho nesse que ponto. quente, já notou? Eu não vi nem cliente que tenha vindo para cá que tenha diminuído. Já Aumenta, notou isso? Não, cresce. Gente do céu, os clientes vêm para Realmente cá cresce. e faz assim, ó. É tipo
É quente, né? Não, mas Começa aquela operação não, é que modesta, demora para vir, né? Assim, às vezes demora. Você pega um cliente aí que está há 20 anos batalhando em São Paulo, custo portuário enorme, sem benefício nenhum, tem que pagar ICMS à vista. Quando o cara vem para cá, ele vai fazer uma importação, por exemplo, tal, quando ele vê sobrou dinheiro no caixa. É. Fala assim, como assim? Não, porque ele não Ele acha pagou até errado, ICMS. né? Ele acha que tá até errado por ter. Será que eu tenho que pagar imposto sobre esse doideira. meu dinheiro que tá lá no caixa? Sabe? Então, Eu acho assim, é que diferente. A pessoa é, precisa conhecer, precisa testar, né? E isso Verdade. aí, depois que o cara tá aqui, aí que ele começa a perceber, né? Nossa senhora, o fluxo de caixa também é outro, né? A vida é outra. E quem vem morar para cá, o custo de vida aqui é muito mais fácil, Menor do né? que. acho que a Deise também falou sobre o foco no negócio, né? Que eu acho que é importante também, né? Ele sair desse dia a dia de logística, de controle e focar no negócio. Acho que isso ajuda também a Sim, Claro. ele, muito importante, né? Pessoas de confiança aqui, né? Trabalho de confiança aqui para ele poder. foca nas vendas, né? Focar realmente no negócio dele. Desejo obrigado por estar aqui com a gente. Abrilhantou demais o nosso podcast aqui. E com certeza vão ter outros aí. Você vai abrilhantar também. E a gente vai te chamar, porque sempre é muita cultura aí que a gente vai precisar. Tá bom? E no lugar dela aqui, daqui a pouquinho vai entrar o Luiz Braga, que é o nosso comercial também lá da região de Minas Gerais, né? E antes de terminar aqui, deixa um recadinho pra gente aqui, pros nossos amigos, nossos colaboradores também, porque é muito importante, isso aqui é assistido demais pelos nossos internos, né? E também pro pessoal que está assistindo a gente pela primeira vez aí, tá bom? Opa, vamos aproveitar, né? Bom, se quiser transportar para Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, nós temos aí mais de 35 unidades espalhadas, né? Então a gente tem uma operação bem robusta aí com a indústria. Nós somos especialistas aí no B2C, não no B2B, né? Então nós somos muito fortes no B2C. Então é só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição aí para fazer essa distribuição aí no Brasil. Eu passo o Instagram também, né? Pessoal, seguir Opa, seu meu nome é Instagram. complicado pra caramba, maldade de mãe, né? Mas você pergunta a legenda, né? É Desiane, só Desiane. Desiane, arroba Desiane. D-E-Z-Y-A-N-E. Boa. E lá a gente está sempre postando, vamos postar os recortes do podcast, a gente está sempre postando alguma coisa direcionada para o pessoal do comercial, sobre vendas, sobre tendências no mercado, o que pode fazer, o que não pode, sobre coisas relacionadas ao transporte, né? Então eu sempre gosto de postar alguma novidade. Tipo, frete de carga sinistrada é Ó, devido? ó, Claro que é devido. Tem um monte de embarcador falando que não é devido. Não, sinistrou, tem que pagar frete. Tem que pagar frete sim, é lei. isso dá um podcast, hein? Dá um Isso dá. podcast inteirinho só sobre esse assunto. Bacana. Inclusive, eu já fiz um artigo muito bacana a respeito desse tema, porque não tem esse negócio. Ah, foi sinistrado, não paga o frete. Por que não paga? O seguro está onde? É isso. Está no frete, assim como no operador logístico também, tá? Boa. O seguro está ali. Temos aqui na mesa com a gente Luiz Braga. Luiz Braga é um amigo, né? Trabalhou com a gente num cliente aqui dentro, né? Era um cliente chato pra cacete. E com a ideia do Rafael aqui, trouxe a peça pra cá, né? Isso aí. E hoje ele vem de CEO, né? Trocamos de papo. Hoje ele tá aqui de paletó, tudo bonitinho, mas tá com o microfone embaixo. Mostra aí. Sempre, né? Sempre. Luiz, então, é o nosso aplicador de comercial lá na área de Minas Gerais. Ele mora em Belo Horizonte. Tá lá cuidando um pouquinho da região, né? E não só da região, né? Também de São Paulo, alguma coisa, né? Brasil todo, né? Você tem Viajo essa. bastante, né? Conheço bastante os clientes, então acaba que a gente viaja bastante e tá sempre levando o nome da Merco aí. Alguém duvida que ele é de Minas Gerais? Esse Dá, né? sotaque entrega, né? Dá, né? Tem É? jeito. Não, e essa marquinha de Harry Potter, então, na Essa cabeça aqui aí? é recente. É, né? A gente, Pequeno acidente. e a gente completou o Sudeste, né? Paulista, o Mineiro, saiu a Carioca e os capixaba estão aqui, ó. Capixaba, É, capixaba Pronto. ainda, graças a Deus, na maioria, né? Ainda na maioria. Tá bom. Então é isso aí. Introduzindo aqui um pouquinho do nosso bate-papo, cara, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é esse negócio de estar fazendo esse serviço lá em Minas. É, porque, assim, a gente sabe que o mineiro gosta muito da praia daqui, né? Não tem praia lá em Minas, né? Tem Capitólio, que eu gosto bastante. Mas, assim, um mineiro para esse incentivo aqui, porque a gente sabe que tem incentivo em Extrema também, que é muito mais próximo de São Paulo, né? Por que que o mineiro procura o nosso estado?
E qual é o approach que você tem com o mineiro para vir para cá? Como é que é esse trabalho seu aí? Bacana, boa pergunta. Hoje, o mineiro gosta de vir para a praia aqui, né? Mas o mineiro, ele é muito, sempre foi, né? Muito desconfiado. Então, ele sempre gosta das coisas muito perto dele, né? Muito controlado. Então, é muito, muito difícil, às vezes, você convencer o mineiro a tirar o estoque dele, tirar o controle dele. Então, a gente vai mostrando aos poucos. Primeiro, a questão dos benefícios fiscais, né? Que é algo relevante hoje. Hoje a carga tributária no nosso país é uma carga muito alta. Então, você mostrando realmente a economia que ele vai ter, ajuda bastante. E hoje o controle, a questão, uma visita aqui dentro da Mercocamp, eu falo que quando a gente consegue, mesmo que ele venha para a praia, mas que ele tira uma horinha para visitar a gente aqui, é algo que a gente consegue mostrar para ele o trabalho que a gente faz aqui dentro dos nossos galpões. Então, a primeira porta de entrada é sempre o benefício fiscal, a economia que ele tem na questão do imposto. Mesmo com o benefício em Minas, o benefício do Espírito Santo ainda é muito superior, né? Então, isso ajuda muito. E aí a questão da terceirização de serviço, da questão do profissionalismo que a gente tem, e principalmente com alguns segmentos, né? Principalmente hoje a parte de informática, a parte de impressão, que a gente já tem muitos clientes que operam aqui com a Mercocamp há anos. Então a gente consegue usar isso como exemplo e isso ajuda muito. Não, que legal. Então, eu até estou pedindo para falar isso, porque pode parecer, né, assim, que, pô, Minas é um estado enorme, né, autossuficiente, tem os benefícios de lá, né, assim como outros estados também têm. Mas, cara, quando o cara vem conhecer os benefícios do Espírito Santo, ele realmente se entrega, né? E aí o mineiro acaba falando que não é só a praia que é gostosa aqui, né? É gostoso trabalhar aqui, é gostoso. E que nem você falou, né? É a terceirização do trabalho. O mineiro, ele é muito desconfiado. Então, assim, a gente acha que quando o mineiro aceita trabalhar com a gente destruiu um paradigma enorme dele, né? É, Porque o mineiro realmente é assim, né, Rafa? Ele eu acho. gruda no negócio, né? Exato. E, assim, sobre o que o Luiz falou sobre desconfiança, né? É importante a figura dele, né? Como mineiro, né? Eu acho que eles se comunicam bem. E também que ele já foi cliente Mercocamp, ele já passou pela experiência de ser um cliente dentro da empresa. Então, isso acho que foi uma jogada boa, né, Luiz? Sim, Você passou boas experiências, acredita, aqui na Mercocamp e consegue compartilhar isso. E você era um cara bastante ativo ali no dia a dia, né? sim, Você participou da integração, que você tem conhecimento de integração, parte comercial, você também entrava. Então vocês conhecem muito bem o dia a dia da Mercocamp. sim. Então quando você esteve aqui já se sentiu em casa, né? Já É. conhecia as pessoas. Então acho que seria bom você falar disso também, assim, sobre como você passou aqui na Mercocamp, como foi sua experiência, né? E Os o dois que lados que da isso, história, né? como isso te ajuda aí É, no dia a dia comercial, né? a minha experiência como cliente, eu acho que foi principal para hoje eu conseguir vender, porque acaba quando o Rafa me fez a proposta, eu vim, eu acho que eu não fiquei aqui 2 dias e eu já estava vendendo o Mercocamp, porque eu já conhecia todo o processo, toda a cadeia, principalmente a parte de produção, porque eu cuidava muito dessa parte. Então eu vinha como cliente, ficava aqui, então eu já conhecia tudo, já conhecia o trabalho, a parte de inventário. Então, todas as dúvidas dos clientes, a parte de benefício fiscal, porque acaba que eu entendia muito disso, de cálculo, porque eu fazia a parte de venda, parte de cálculo de custo, então eu entendia disso também. Então, eu entendia de um todo para estar no Espírito Santo. Então, para mim foi muito fácil, né, vamos dizer assim. E aí isso me ajudou muito, E eu muito. gosto muito de dizer, né, e comentar e falar das pessoas aqui, né? O seu Elvésio, que era o dono da Distrivisa, Sim, onde você trabalhou um bom tempo, foi sempre um grande apoiador nosso, né? Então, assim, sempre. no momento que ele conheceu o dia a dia, nos conheceu, a gente acabou virando amigos, né? E fizemos outros negócios juntos Cara, e até sensacional. hoje, sensacional, né? Então é assim que começa essa uma parceria, né? Sim. Acho que em Minas é assim, né? Em E, São Paulo às vezes é um pouco mais frio, é, mas É, Minas é um negócio assim que você agrega cultura, agrega amizade no negócio e a coisa anda, né? toda empresa que eu vou, todo mundo eu falo, cara, então vamos devagarzinho, manda 10% da mercadoria, manda 20%. Cara, e sempre é incrível. Ele manda 10%,
Aí no segundo mês, não, vou mandar mais um pouquinho, manda 50, 3 meses, 6 meses, ele está com a operação completa aqui em Minas, aqui no Espírito Santo, já migrou tudo para Minas, já está com carreta, já pega o estoque todo que está em Minas e manda, já aluga o galpão que ele tem se é próprio, já desaluga se não é dele. Verdade. E um problema muito grande que a gente está, né, em Minas, eu acho que é um problema que não tanto no Espírito Santo, mas em Minas é muito, que é mão de obra. Hoje, mão de obra é uma coisa complicada. E se ter isso, terceirizar essa mão de obra, para todo mundo em Minas está algo algo bacana terceirizar a mão de obra hoje. É uma preocupação a menos. Hoje se recrutar tá difícil, ter pessoas boas ao lado tá difícil. Então terceirizar essa parte logística também é uma coisa muito boa. É algo que a gente tem que se enaltecer e é algo que tem se vendido também. Coisa boa mesmo é o queijo, né, de Minas Gerais. Aí você Não é? entrou numa parte que em Eu Minas vou não até tem contar jeito. uma história. O Luiz, toda vez que vem pra cá, ou vai pra Campinas, ou pra São Paulo, ele me liga, chefe, o que você quer? Qual é a Qual a encomenda? encomenda? Cara, é sempre pelo menos uns 10 pacotinhos de pão de queijo, uns 2 redondos, né, Luiz? É, Não é? é. É Sempre, sempre de bom demais, né? sempre. Hoje ele Sempre no trouxe até uma porta-mala, mala adicional ali em cima do carro, né? De tanto dessa vez o queijo. carro veio cheio, porque veio bastante coisa. Mas o café da manhã só teve um queijinho aqui, acabou e não viu sair mais nada daquela mala, O resto tá nos congeladores aí, né? O campo Escondido, né? Verdade, cara, verdade. Bom, uma outra atividade que o Luiz exerce pra gente aqui, e exerce com maestria, junto até com o Renatinho, é a parte de feira, né? A gente faz alguns eventos também, né? Então, que eventos são esses, Luiz? E que, assim, o que que isso contribui pro nosso dia a dia aqui? Hoje a gente, né, ano passado, a gente fez 3 eventos, né? Muitos, 3 a 4 eventos. A gente faz alguns aqui dentro da Mercocamp, né? A gente teve 2 ano passado de cosmético e de vinho, São né? direcionados, sim, né? Direcionados aqui dentro da Merco mesmo. A gente chama os clientes para falar um pouquinho, e aí a gente fala um pouquinho dos incentivos, de De benefícios cada nicho. para cada nicho, chama clientes dos nichos e clientes que querem entrar no nicho, clientes Exato. que a gente está prospectando. Isso é legal, que faz uma troca de experiência muito bacana. Eu acho que esses eventos esse ano a gente vai Eu explorar acho que a um gente teve um de pouquinho vinho, né? mais. Teve um de vinho, né, Rafa? Isso, Não de foi? vinho, exatamente. Ah, Foi fantástico. Ó, puxei, olha puxei. deixa, olha deixa, olha deixa, deixa, deixa. olha deixa. Então, Rafa, Tava ansioso por esse apresenta aí. momento. Esse aqui vai ser o rótulo da Mercocamp, né, Matheus? Isso. Foi produzido pelo nosso Master Blend Sim, Juan por favor, Pablo. você pode mostrar para ele então? Você tá Aqui olhando você aí, gosta, eu vou mostrar pelo pra amor de câmera Deus. aqui, ó. É o zoom agora, O bonito, nosso ó. Master Blend Juan Pablo Salume e assinado também pela Andressa Lauer, que é a nossa comercial e sommelier, né, profissional. E foi feito lá no Maipo, né, Matheus? Falar que foi uma safra exclusiva, né? Muito bacana. Então, acho que isso aí são 100 garrafas, né, Matheus, O inicialmente. único problema é que são 100 garrafas, né? E Vai assim, ser muito exclusivo mesmo, né? escolhido a dedo aí para poder ter esse vinho aqui. Então, durante o ano aí, a gente vai estar aí junto com o cliente distribuindo esse mimo aqui, né? Ficou muito Mas bacana. realmente é um Bem negócio comemorativo, né, bem Matheus? E lembrar que é mimo, né? Não é comercialização do produto, né? Exato, Vai exato. ser realmente. pessoas escolhidas a dedo que vão ganhar o vinho pela parceria com a Mercocamp, não é isso? Exatamente. Vinho Exato. chileno. E como aqui quase ninguém gosta de vinho, né? Então a gente vai dar, né? É isso aí. Porque a gente não toma, a gente vai dar, né? Eu só quero saber o meu número. Qual é o seu número? De 0 a 100, assim. Não sei se eu vou entrar nesse 0 a 100. Se tiver algum número, né? Mas como cliente parceiro, eu faço um jantar para ele, um risoto. Ainda abrir pra quem sabe você. que ele abre. Isso. Pelo menos eu provo um pouquinho. Mineiro fazer risoto. Ó, eu sou especialista. Que- engraçado, Mineiro cara. risoto, ó. Risoto de queijo. Risoto de queijo. Vai ter que Fica na queijo padana, mineiro. Queijo canastra. Queijo. Não, gente, então só para falar aqui, isso aqui é uma série especial que o Juan Pablo dedicou pra gente, da vinícola dele. E, cara, a gente já experimentou, é sensacional aí, para quem gosta de classificação aí, Vivino é 4 para cima. E pode chegar, com certeza o senhor chega, né? Vamos trabalhar aí pra gente poder Vamos esperar, Exatamente. Lúcio. conseguir entregar pros nossos clientes Você aí. viu? Tá Até bom? porque a gente também, a Mercocamp tem diversas adegas aqui, né, instaladas. Vários clientes. O Luiz falou dos eventos, a gente faz o evento de vinho, traz tanto o produtor
quanto o pessoal que está na ponta de venda ali. Então, é um evento, assim, acho que é um dos melhores que a E gente foi tem até aí, legal né? que eu vi até acontecer aqui de gente que não conseguia fechar, de repente, uma importação de um container inteiro, Isso, juntou bacana. 2, Isso. 3 clientes aqui, É, fechou a importação no que container é essa, numa reunião dessa própria sala aqui que a gente fez, que o essa é Expo a de Vinho, que é legal. dificuldade, né? Isso, Você fechar um container de de vinho, fechar e bem juntaram eles lembrado. e fizeram a parceria entre eles aqui, e se conhecer, muitas pessoas se conheceram aqui, fizeram network a partir da reunião aqui, Exatamente. muito bacana essa Muito legal. iniciativa aí da Merco. Voltando nos eventos um pouquinho, a gente tem o evento que a gente, dois eventos, né, aqui no Espírito Santo que a gente participa praticamente todo ano, que é o E-commerce ES e Da o Enjoy. Expo Modal, né, que a gente participa, que a gente organiza, faz com bastante ênfase e dá uma visão bacana aqui para a gente. É um evento que a gente consegue captar bastante cliente, que vem pessoas do Brasil inteiro participar, né? Que hoje a Mercocamp se classifica como um dos especialistas hoje de e-commerce no estado, então a gente consegue fazer isso com bastante êxito, né? Para os clientes, e a gente gosta de fazer essa parte de evento, acho que a gente faz muito bem feito. E uma coisa que a gente faz também desses eventos, que a gente faz muito, e aproveitando também o Merchan, que é o nosso Mercobusiness, né? Que é a interação dos clientes, né, com os nossos clientes para poder comercialização dos produtos deles, né, que a parte de cosmético a gente faz muito bem, parte de informática, parte, né, audiovisual, e entre outros segmentos aí que a gente faz muito bem, que é essa interação de clientes que estão começando, clientes que já vendem aí seus milhões, bilhões, e a gente coloca um para falar com o outro aí, com o Boa. nosso E até o cara intermédio do B2B, né, do atacado, conhecer o cara do do varejo, começar a varejo. vender no varejo, atacado, isso tudo que você falou. A Merco Business aqui é que cuida desse, A Merco né? sempre fez, né, Matheus, esse tipo de relacionamento, né, entre Isso. clientes, e agora se tornou um produto, né, que é o Mercobiz, e o Luiz é o nosso cara que cuida desse projeto aí. É muito legal, tem clientes realmente que vendem dezenas de milhares de reais por mês dentro da Mercocamp, né? Não Isso. tinha essa opção aqui, agora o cara consegue já vale o benefício de estar aqui no Isso. Espírito Santo, conectando esse B2B com esses varejos que estão aqui. E a gente brinca que a gente faz só uma troca de prateleira, né? Então é uma É, coisa fácil, uma coisa tranquila, corta o frete, né? essa conexão Custo corta o menor. frete. Hoje a gente sabe que o custo de frete é um custo alto, encarece a mercadoria, então isso é um benefício muito bom aí. A ideia realmente desse momento aqui é a gente dar essa visibilidade para quem está nos conhecendo, nos ouvindo, que a gente pode atuar, né, em várias áreas aqui dentro, né? A gente é um centro de negócios hoje, né? A gente tem aqui 350 clientes ativos, né, mensalmente, de dezenas de produtos diferentes, milhares de produtos diferentes, itens diferentes, e a gente faz essa integração entre os próprios nossos clientes, né, para poder eles se conversarem, né? A gente tenta achar aí um denominador comum entre eles, traz todo mundo, faz um café da manhã, faz um almoço, faz um dia de planejamento aqui junto com eles, e, cara, dá negócio, De né, Renatinho? segmentos parecidos, Né? né? E às vezes nem tão, às vezes o pessoal quer segmentos diferentes, quer entrar em outro segmento, não sabe achar o outro segmento, e Trocar isso que é experiência legal também. também, né? Tá, e Com o além da empresário. Merco Business, a gente tem a Merco, como é que ele chamou aqui agora? China, não, Como é que é? Mercolink, Mercolink. Isso, tá. Mercolink, isso. Então, tem a Mercolink, né, também, que a gente está trabalhando agora, que é, surge uma ideia de um cliente, alguma coisa, a gente vai buscar o produto para ir lá fora, né? Muito provavelmente a gente vai estar nas feiras aí da China no ano que vem, né? Ó, Exato. esse Esse ano. Mercolink aí, as feiras na China, pode me colocar o meu Tá nomezinho aí, que escalado. essa fera Parece que tá. mineiro não entra. Ah, não, não acredito. Eu levo queijo. Mas 2 adesivozinhos aqui assim, a gente faz você pra lá. Ó, eu já tenho um T aqui, ó. Será que não ajuda, não? Essa é de Tesla. Tesla. Mas Mas são coisas que a gente vai desenvolvendo, né, Rafa? o Mercolink também era um produto que já existia na Mercocamp, falar de maneira um pouco informal, né? A gente tem uma trade na China, né, Matheus? Sim. Para fabricação de produtos para os nossos clientes, que geralmente vem com a proposta de comprar e vender nacional com o sonho de importar. Então a gente criou a Mercolink, tem uma indústria na China, a gente faz captação, ele é aprovado pelo governo chinês a fazer captação de produto, e a gente promove realmente o produto com a marca do cliente na China,
até o armazém aqui na Mercocamp, o custo total e a entrega no cliente final. Então a gente fechou aí, né, toda a cadeia logística, inclusive a fabricação do produto lá na China, que é muito bacana. E uma coisa legal também para ser falado, Rafa, que eu já tive alguns compromissos que as pessoas podem se achar pequenas para vir para a Ah, Mercocamp, e boa, aqui boa. não tem tamanho, É. né? A gente faz do pequenininho, de uma gaveta, até um É, galpão inteiro. mas o Então, Matheus falou legal, um termo bacana, é um centro de negócios, cara. isso aí. Então, a gente não despreza case, inclusive porque a gente já viu acontecer casos aqui do cara sair De de explodir. explodir. Já teve casos de o cara pegar um dinheiro emprestado com a namorada para abrir uma empresa, Aham, chegar aqui, a empresa virar milionária com 1 ano, aham. 2 anos ali. Então, e a gente ajuda a Vira impulsionar esse unicórnio aqui dentro, negócio. né? É, E até vocês falaram no podcast anterior a questão de a pessoa vem e começa a crescer aqui dentro. Aqui, acho que eu nunca vi uma empresa que não cresceu aqui dentro. é, Então, exato. aqui, eu falo muito dos clientes que eu atendo lá em Minas, cara, pode começar pequenininho lá, não questão. Hoje no e-commerce, né, tem muito isso. Você começa do zero, que é um CNPJ novo. Então, você começa com uma relevância no Mercado Livre pouco, né, pequenininho e tal, cara, com pouco tempo você tá gigante dentro do É. Mercado Livre, do Shopee e faturando bastante. A Renate falou bem, o acompanhamento, né, de ponta Uhum. a ponta ali, entender a estrutura fiscal, entender o bis do cliente para, inclusive, indicar outras parcerias aqui dentro da empresa. E aí tem a cereja aí do bolo, que seria a fabricação do produto na China para aumentar suas margens aí. Então acho que é bacana esse perfil da Mercocamp, é um pouco diferente mesmo dos operadores tradicionais aí. É. Não, legal. E, cara, sempre em desenvolvimento, né? Eu acho que nossa função, né, Rafa, Renatinho e Luiz, é sempre estar atentos a dar para o cliente o que ele precisa realmente, né? A gente tem que estar atento no cliente. O nosso trabalho a gente faz direitinho, né? E é para segurar o cliente, a gente precisa estar atento nele, E né? aquela sua máxima do 80-20, você já contou aqui no podcast? Nós já falamos do Já passado, mas falou? se Já. repetir é legal, É porque isso aí legal, é funciona. legal, é legal. É. Vai, eu vou Não, deixar essa o deixa para você. 80-20 é justamente isso, né? A gente traz o cliente para dentro, a gente não tem aquela ânsia de dizer que nós sabemos fazer tudo, né? O cliente sempre tem alguma ideia para dar para a gente. Então a gente costuma trabalhar assim: 80% é o que a gente sabe fazer e 20% é aquilo que o cliente nos ensina, que muitas vezes, cara, é replicado para outros clientes, né? Então, assim, todo cliente que vem para cá já teve experiência, né? Boa ou ruim, não interessa. Interessa que sempre tem alguma coisa que a gente pode aproveitar. Então, isso é o que a gente trabalha desde o cliente, quando o funcionário entra aqui, ele já aprende o que é 80-20 nosso aqui. Aí é exatamente isso. Uma coisa que eu sempre falo é sempre acompanhar os clientes que já estão aqui, né? Os novos clientes, é sempre estar acompanhando, que eu acho que isso faz muita diferença e é um do nosso diferencial muito grande também. É isso. O que eu gasto de pão de queijo e queijo para os clientes aí, né? Agora tem que levar É, o vinho também, né? agora vai É, ter vinho também. Olha só. tá? E aproveitando, tem que ir mais em Minas. É, olha, já tô uma E mais cobrança ao gente vivo pode aqui. começar Mas quando a a gente. feijão tropeiro. Não, mas quando a gente recebe o pessoal de fora, a gente apresenta a moqueca capixaba, cara. Pois Tem é, isso aqui também. também, Então não vem aqui só tem a falar das moqueca. comidas Mas aqui mineiras, quando não, eu que eu vou venho ficar com também eu dou sono. engordada, viu, galera? Aqui é tenso. O paletó tá pra E, disfarçar ou não? claro, ontem já levaram para almoçar, para jantar. Ô, Não, Renatinho, e dos eventos também tem a parte do almoço, né, que a gente leva até Camburi, né? Sim, a gente fez isso no pessoal de cosméticos. A Exato, aí gente foi juntou, muito pô, já bacana. recebemos gente do Brasil inteiro numa feira de Sim. cosméticos aí. Levamos a interação o dia inteiro aqui apresentando os incentivos que tem para a área, levamos para o almoço, eles se conheceram e deu negócio entre eles. É bacana isso aí. Foi muito né? legal mesmo. E até fazer um merchanzinho, né, Renatinho? Foi. Renatinho, ainda por cima, é o cara aqui da comida capixaba, né? Eu tento. Fala um pouquinho. Eu me Faz um esforço. merchanzinho aí. Na verdade, eu tenho um bar na prainha, né, chamado Capixaba Bar. Então a gente lida um pouquinho com isso aí, recebe muito turista ali no pé do convento. Falar nisso, as pessoas que vêm para cá têm que conhecer o convento, gente, que é Né? muito A gente bonito. sempre Convento da Indica Penha. lá, o indica convento o É da uma convento. Penha. das construções mais antigas do país, né? É, Isso, dá uma isso. paz bacana ali, é É de muito legal. 1569, para Meu ser Deus do céu. exato, assim. E lá na prainha tem a igreja em funcionamento mais antiga do Brasil, que é a Olha, Igreja do Rosário, legal. que em frente ao mar. Que é em frente ao meu bar. Isso aí, Ah, já dá para conhecer a igreja, subir o convento e depois comer. além disso, tem mais alguma coisa que eu adoro também. O pastel do Senhor dos Pastéis, a moelinha, o que que é? Senhor dos Pastéis. É nóis, também. Esse é o criador, para quem já ouviu aí, é o Senhor dos Pastéis aqui, é obra desse homem. Hoje só participação no podcast comercial aqui de vocês. Obrigado aí.
Não, legal, Vamos gente. Bom, acho que foi isso hoje, né, cara? Foi bastante Bacana. enriquecedor aí no segmento dos nossos Mercocasts, né? E obrigado, Luiz, né? Obrigado, Eu que Renatinho, Tamo agradeço. junto. né? Obrigado, Rafa, de novo, mais Valeu, meu valeu, parceiro pessoal. aqui Obrigado. de podcast. E, cara, não esqueça, né? Você guardou direitinho agora como é que tem que fazer? Já. Então, como é que é? Ó, no YouTube é Mercocamp BR, ativa o sininho, segue a gente lá, beleza? Para assistir isso aqui várias vezes. E no Instagram, @Mercocamp. Então não deixe de seguir, ativa o sininho, que para você receber notificação sempre que a gente postar um videozinho, beleza? Arrasou. Legal, gente. Acabou. Obrigado, Valeu, gente. Até a gente. próxima. Valeu, valeu.